Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo diário. Dessa vez aqui final de semana, então acaba ficando ali o final de semana para vocês degustarem, cornetarem. Também o propósito principal dos vídeos aqui no canal Preço Importa é trazer para quem segue o Gui nas lives diárias, né, um pouquinho de construção de viés para vocês que operam todos os dias, né? O papo do vídeo de hoje, calendário econômico é clássico para todos, não só para os traders, mas para quem investe também. Mas a gente nos finais de semana fala sobre market breadth, vou comentar o Ibovespa à vista, o dólar, curva de juros, o nosso duelo semanal, né, que é Gerdau versus a Vale. Então, um baita de um duelo aí, vou deixar para vocês na descrição o primeiro link, né, o formulário para vocês participarem. Lembrando que até terça-feira é possível votar, então aproveitem nesse final de semana para se cadastrar e já iniciar o seu voto. Se você já vota, manda bala. Qual das duas, Gerdau ou Vale, sobe mais ou cai menos ao longo da semana? Eu comento sobre Bova também. Não vou deixar Bova de lado, não. Índice futuro, uma queda vertiginosa na sexta-feira, um dia muito chato na sexta-feira. Então agora a gente perde um pouquinho do ímpeto comprador e inaugura o ímpeto no mínimo lateral, não mais comprador, tá? Então lateral barra queda é o que a gente deve imaginar, já que toda a rolagem foi vencida pelos vendidos, tá? A rolagem do novo contrato V, já foi vencido pelos vendedores. E a gente vai no final do vídeo falar sobre dólar no contrato futuro, aí no intraday para vocês, os pontinhos. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo, pessoal, ao Preço Importa, um canal aí que faz adição ao Clube dos Dividendos, e aqui o principal foco é trazer para vocês calendário econômico, notícias diárias e análise técnica, certo? Feito isso, a gente começa com o calendário econômico, tá? Semana que vem, pessoal, na gringa, só quinta-feira a gente tem dados importantes, na minha opinião, tudo que é atividade econômica é importante. Então, quinta tem o PIB, tem que olhar ali para ver se teve alguma revisão para trás, número final, expectativa de mercado. Então, atividade econômica, ok. Na sexta, tá? Isso é 9h30, tá? E 10h20 começam os discursos do Powell, tá? Então, quinta-feira que vem, primeiro grande dia de oscilação de mercado. E sexta-feira, apesar do PCI, pessoal, eu não considero mais a inflação um grande dado, tá? Um dado assim, que vai mexer muito com o mercado. O que vai mexer é a atividade econômica. Então a gente tem novas ordens de bens duráveis e também o PIB, certo? Mais o Fed comentando às 10h20 sobre a sua situação e sobre a política monetária. Aqui no Brasil, minha opinião, segunda-feira é um dia fraco para a nossa bolsa, provavelmente forte para o dólar, forte para a curva de juros. E ao longo da semana vai se dissipando, com o dia principal sendo quarta-feira. Terça começa o rock and roll aqui no Brasil, por quê? Porque a gente tem a ata do nosso Copom. Então a ata deve vir cavalar, até porque não adiantou só subir juros e trazer um comunicado duro. Ainda continuamos com os juros abrindo e com o dólar abrindo. Acho que a ata vai ser ainda mais dura. Tá? Então, aqui no Brasil eu estou acertando no viés do BC. Eu errei o Fed. Achei que o Fed ia cortar somente 0,25. Então, Brasil, pessoal, a gente deve continuar as vendas de sexta na segunda, se não tiver nenhum nuance de commodities nesse meio tempo, eu não acho que vai ter. E na terça, eu acredito que a ata não vai ajudar a bolsa. Pode ajudar o dólar, pode ajudar a curva de juros. Tá? Pode ajudar a parar de abrir curva de juros e deve ajudar o dólar voltar a cair. Tá? Agora, a bolsa de valores, pessoal, realmente está difícil. Tá? Realmente está difícil semana que vem. Eu acho que a gente melhora um pouquinho a bolsa a partir de quarta, que temos IPCA, às 9 horas. Então, caso o IPCA venha tranquilo, venha abaixo do consenso, tivermos uma notícia positiva da inflação, aí a bolsa acha um piso na queda. Senão, pessoal, a gente vai achar mais quedas e mais quedas. Quem comprou put longa lá em julho e agosto, agora vai entrar em território muito provavelmente lucrativo, tá, de defesa da sua carteira. Então esse é o calendário econômico para semana que vem. Na gringa, somente quinta-feira mexe a roseira. Tá? Tem também os pedidos de seguro-desemprego, que cada vez mais ganham relevância no intrasemanal, lá nos Estados Unidos principalmente. Já aqui no Brasil, terça e quarta, minha opinião, terça é importante, a ata, muito. Mas eu não acho que para a bolsa ela vai ajudar muito. Vai ajudar muito provavelmente o dólar e a curva de juros. Já para a bolsa, quarta-feira o IPCA. Beleza. Já no final de semana, pessoal, os dados mais importantes para a bolsa, tá? Porque no domingão a gente tem dados econômicos, atividade econômica na China. PMI de manufatura NBS,
PMI caixinha de manufatura também. Aqui é o seguinte, tá? A China está abaixo da sua projeção no início do ano do crescimento, abaixo dos 5%. Então, assim, nós temos o seguinte, temos China abaixo do crescimento, sazonalidade do minério de ferro, gravei vídeo sobre a Vale, interessante nesse segundo trimestre, tá? Potencial pacote fiscal em algum momento pode surgir. Então, é interessante olhar domingo, pessoal. Domingo pode mudar a bolsa. Tá? Semana que vem talvez seja a semana inteira de queda. Eu acho que quarta-feira ameniza, tá? Mas você pode, devido ao sinal de sexta, acreditar que a semana toda que vem é de queda. Mas domingão pode mudar. Então, cuidado, você que está comprado em put, né, apostando na queda do Ibovespa. Eu acho que você vai na semana que vem, no início, continuar se dando bem ou entrar em território positivo se você comprou put lá em julho, agosto principalmente, né, mês do desgosto. Mas na semana que vem, a depender de notícias de China, bom, você pode ter o inverso. Tá? De repente, as bolsas emergentes voltando a performar muito bem. O Market Breadth, como vocês estão olhando, pessoal, um estudo que eu sempre faço para vocês aqui aos finais de semana, ele indica o seguinte: o cenário de agosto e setembro foi muito parelho, quase idêntico ao cenário de novembro e dezembro do ano passado. Maravilha. Tá? Então o Market Breadth esteve no vermelho por 2 vezes, esteve no vermelho por 2 vezes e a bolsa, tá, subiu. Fez nova máxima entre entre julho e agosto, fez nova máxima entre novembro e dezembro. E depois, o que aconteceu? Queda, tá? Queda de Ibovespa. Lá em fevereiro desse ano de 2024, o Market Breadth atingiu o desconto verde, pelo menos na média de 20, que é azul. Vídeo na descrição para explicar esse indicador se você quiser. E aí o Ibovespa lateralizou. Não chegou a reverter para cima, continuar alta, mas ela parou a queda. E é justamente esse movimento que eu espero a partir de quarta, tá? Então, como o Market Breadth de outubro quase, né? Final de setembro aqui, está invadindo a sobrevenda, o verdinho, eu acredito que a gente deve estabilizar o Ibovespa, tá? E reverter para alta, não. Estabilizar na segunda, também não. Na terça, difícil. Na quarta, eu acho que é mais provável, tá, pessoal? Então, eu acho que terça estabiliza a alta do dólar, talvez ele volte a cair. Estabiliza a abertura de juros, talvez volte a fechar. O Ibov responde na quarta e domingo, dados chineses com muita atenção. Beleza, pessoal? É isso de quantitativo. Ibovespa à vista, eu vou passar mais rápido aqui, tá? Você que comprou put em agosto, então estamos a 50% dos preços de agosto. Então você já começa a entrar ou em território positivo ou muito próximo disso, nos strikes aí de 28, acho que foi 28 o principal strike do BOVA11, né? E o Ibovespa à vista tem até os 127.330 de tranquilidade para ceder, certo, pessoal? Até os 127.000, os 128, 127, 128, mas principalmente 127.330, tá? No Ibovespa à vista seria ali o destino da queda. Então estamos negociando ainda 138, tem 4.000 pontos. 4.000 pontos? É isso aí, 4.000 pontos de lambuja ainda. Já o dólar, pessoal, o dólar que pós-Copom, eu gravei um vídeo na sexta dizendo, olha, a única notícia positiva de um Copom do jeito que foi, tanto de subjuros quanto no comunicado duro, é de conter, é de segurar o dólar. Na sexta, o dólar abriu, o que é estranho, mas enfim, aconteceu. Eu acho que o fechamento de setembro vai ser mais próximo dos 5,38 do que dos 5,54, a nossa faixinha amarela. Para quem acompanha as lives do Gui, né, por muitos e muitos pregões, nós navegamos ali. E, de fato, o cenário está se concretizando. Tá? Então, aquela pausa que nós tivemos em 2018, tá, também é a pausa de 2024. Mesma leitura de price action, né? Eu estou olhando o gráfico de vocês agora. Eu acho que vai continuar, pessoal. Nosso carry trade é melhor. O fiscal para esse ano vai ficar dentro da meta. Dificilmente o governo não vai conseguir bater. Então a gente tem, muito provavelmente, uma rotação de fluxo aqui no Brasil de sai do dólar, compra juros. Eu estou preocupado em risco Brasil. O que eu faço? Compro juros, eu não compro mais dólar. Tá? Porque o dólar dificilmente vai bater esse 1% ao mês consistentemente que o CDI vai atingir, vai chegar, né? A Selic está com projeção de 11,75%, 12%. Então, CDBs e títulos aí provavelmente vão pagar 1% ao mês em períodos com vencimento mais curto. Então, o dólar perde muita atratividade. Né? Por isso que é o lance, né? Juros fortes, juros altos, moeda forte. Tá? No caso, o real frente ao dólar. Então, o dólar tem os 5,38, depois os 5,32 e os 5,27. 5,271,5, 5,327, 5,381 como alvos, tá? E eu acho que pelo macro a gente deve viver o dólar em queda.
que vai estragar o dólar agora e provavelmente a curva de juros, ou continuar a estragar, tá? Caso eu erre, ele não ceda nenhum nem outro, nem na quarta-feira, nem na quinta, é o relatório de despesas e receitas do Ministério da Fazenda, tá? Então a gente tem semana que vem, já no começo da semana provavelmente, pessoal, vai aparecer a Haddad e Tebet falando aí de contingenciamento, bloqueio, só contingenciamento, 5 bi, 10 bi. Eu acho que a Faria Lima vai gostar de qualquer coisa que seja acima de 7 a 8 bilhões, tá? Qualquer coisa ali mais próximo de 10 do que de 5, tá? Esse é o número que eu tô ouvindo, tá? Seria interessante ver algo nesse sentido. Vamos ver o que acontece. Também pode sair algum tipo de resultado do pente fino dos programas sociais. Se sair algum resultado em termos de economia, né, de valores, também vai ser positivo. Minha opinião, pessoal, toda surpresa no fiscal esse ano aqui, daqui para frente, vai ser positiva. Essa é a minha opinião, tá? Não só pelo sinal que o governo vem dando de julho para cá, mas também a gente entra na sazonalidade de safras também, tá? Então a arrecadação deve voltar a acelerar um pouquinho mais, tá? A curva de juros, um movimento muito esquisito, pós-Copom, então nós subimos juros e a curva de juros longa abriu, principalmente na sexta-feira, mas olha esse candle, pessoal, esse é o candle semanal da curva longa. Então toda aquela narrativa da Faria Lima, não, se o BC subir juros vai reconquistar credibilidade. Não. Como que ele vai tentar reconquistar essa credibilidade? Segunda-feira tem o Boletim Focus. Pode ser um primeiro passo de alguns integrantes na pesquisa do Boletim Focus começarem a ancorar um pouquinho mais as expectativas de inflação, tá? Acho que não. O que vai ancorar a expectativa de inflação? Logo a curva de juros, pessoal. A ata mais o IPCA, tá? Ata mais IPCA, beleza? Então, terça e quarta. Principalmente quarta. Então, acho difícil a gente ter rentabilidade na bolsa até quarta-feira. Seria essa a minha opinião. Terça pode estabilizar a sangria, mas não reverter. Acho que quarta é um dia de reversão. E domingo, com os dados da China, segunda-feira da semana que vem, já em outubro, muito provavelmente, ou próximo disso, aí sim a gente pode ter o início do rally natalino, por exemplo, tá? Ou uma faixa de precificação do Ibovespa que faça sentido a gente, entre renda fixa e renda variável, optar mais por renda variável, como, por exemplo, um índice do BOVA11, né? Um ETF como BOVA11. Pessoal, para o vídeo aqui, pausa um pouquinho para fazer merchan. Quem ainda não é inscrito lá no IAI Invest, nosso aplicativo, carteira premiada, o nosso programa aí de aposta, né? Você escolhe uma empresa em detrimento da outra, toda semana tem uma disputa, as votações vão até terça-feira, cadastro é gratuito, o prêmio é de R$20 mil, lá no final de outubro vai sair o vencedor, que acertar mais os duelos e que também participar mais da plataforma do IAI Invest, que está sempre na descrição para vocês aqui, é gratuito fazer o cadastro. Essa semana vai ser Gerdau contra Vale, então aproveitem a disputa bem apertada aí de um setor que sim, pode ser o setor principal a levar o Ibovespa nas costas ou a estabilizar essa queda, porque eu acho que a China deve apresentar um pacote fiscal mesmo antes de saber quem é o presidente dos Estados Unidos. Eu ficaria de olho nessa pauta, tá? QR Code está na tela para vocês participarem, abram conta. Se tiver dúvida, manda e-mail para mim, clube.dividendos, no plural, @gmail.com. Eu ajudo vocês no cadastro, etc., entender as regras. O prêmio é de vintão. Você pode participar, o link que vai estar na descrição e o QR Code que apareceu ali vai levar vocês a abrir esse formulário. Super rápido, nome, sobrenome, telefone e e-mail. Bom, você já vai receber toda a comunicação nossa por e-mail para não só fazer o cadastro no IAI Invest, tá? A Invest Smart, um escritório da XP, o maior deles, é quem patrocina a carteira premiada. Então, se você quiser votar, tem que abrir uma continha na Invest Smart, que eles são super 10. Pessoal, não se preocupem em ficar recebendo e-mail, nada disso. E aí vocês já têm a possibilidade de votar e participar, tá? Quem mais interagir no IAI Invest, mais acertar os duelos, leva a carteira premiada. Os dois finalistas disputam não entre si com uma única ação, mas sim com uma carteira. Lá no finalzinho de outubro, os dois primeiros vão montar uma carteira teórica e vão disputar de segunda a sexta, tá? As ações que subirem mais ou caírem menos somadas, esse aí vai levar R$20 mil. Então é um prêmio de R$20 mil único, não acumula, mas também não reparte. E a regra é simples. Preço de abertura de segunda-feira, preço de fechamento de sexta. Quem caiu menos, quem subiu mais, leva, tá? E a interação no app do IAI Invest também conta ponto. Pessoal, BOVA11, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo então um retorno de 50%, um pouquinho menos, né? Do que foi o mês de agosto. Então, assim, não dá para falar
que o Ibovespa está em queda, pessoal. Muito pelo contrário, o Market Breadth já está iniciando um desconto e no Price Action a gente tem aqui uma zoninha de suporte e 3 strikes fortes de suporte, tá? 122, 121 e um pouquinho mais acima aqui no 124 também tem suporte. Então quem está mais copo meio cheio, não vê recessão e acha que é ruído o que está acontecendo agora com o mercado, principalmente em relação a dólar e curva de juros, tá interessado nas small caps, as commodities está um pouco difícil, mas quem sabe a China, por estar atrás no seu PIB, queira dar uma reforçada e esse pacote fiscal venha mesmo sem o presidente ainda eleito nos Estados Unidos. Pessoal, você tem ali até quarta-feira para ficar fora. A partir de quarta-feira você pode vender uma put. Agora quem está olhando na alta, né? Comprar uma call, vender uma put a partir de quarta pode ser uma primeira estratégia. Você que está vendido, eu acho que até quarta você vai vai ganhar dinheiro. Tá? Sua put vai engordar. A put que você comprou, você vai vender ela mais cara. Mas pós quarta-feira eu começaria a ficar um pouco cuidadoso, pessoal, porque a sazonalidade do minério de ferro principalmente é positiva nesse fim de ano e a China está precisando tirar algum coelho da carteira, tá? Da cartola, da carteira também, da cartola para bater cincão de meta lá do Partido Comunista Chinês, certo? Feito isso, vamos para os pontos. Índice, pessoal, esse azedou, né? Por causa da rolagem, então como ele venceu a rolagem, eu fico 100 pontos, tá? Até os 130,595, 130,495, 130,080. Tá bom, pessoal? Então o índice tem 1.600, não mais, né? Não, 1.000 pontos, perdão. 1.000 pontos de queda aí, tá? Vamos ver se o gap de baixa na segunda-feira acontece. Não vejo segunda. Terça, talvez ele pare a queda, tá? Quarta, que eu tô mais otimista se o IPCA vier bem. Se vier ruim o IPCA, pessoal, a gente tem a semana inteira de venda, tá? E aí a sua put vai ganhar ainda mais dinheiro, tá? Vai engordar ainda mais. Quem fez a compra de put lá em agosto, put longo, né? Para dezembro, para janeiro. Essa estratégia vai se dar como vencedora. Você tem esses dois vieses, de acordo com a minha opinião. Ou você já, quarta-feira, é bem cético e se eu acertar, você já faz o seu dinheirinho ali, tá? Ou se você está muito pessimista, aí larga, pessoal. Tá só no começo da queda, beleza? Resistências para segunda-feira, 132,310, 132,385, tá? A principal para a semana está marcada aqui em cinzinha, tá? Que é o 133,720, uma hora suporte, agora é resistência. Tá? Antes dele, 133,125 e o 925 também. Beleza? Pessoal, esses são os pontos do índice. Uma queda forte, em linha reta, fica difícil aí no intraday traçar grandes suportes, grandes resistências. Tá? Já o dolinha, como ele dormiu muito próximo dos VWAPs, pessoal, não vou apagar os VWAPs ainda, mas eu aceito ele beliscar os 5,538, 5,558, ele azeda se ele romper os 5,596,5, 5,601, tá? Então aqui seria para mim a linha final do dólar, cujo principal suporte é os 5,462,5. Pontaço nosso para swing trade, quem estava otimista com o câmbio, tá? Era lá que você tinha que começar a comprar. Ficou alguns pregões abaixo, não muitos, né? 3 pregões abaixo, e agora já voou para cima. Então esse é o ponto mais importante. Aconteceu algo parecido aqui, né? Ficou acho que 2 pregões abaixo ou 3 pregões abaixo e já voou para cima. Então é o ponto do swing trade, a compra, beleza? Então ficar de olho no 5,462,5 para a semana, tá? 5,436, 5,424,5. Eu gostaria, pessoal, até por ponto técnico, que o dólar viesse pelo menos para 38, 37 para cravar o alvo lá clássico para o contrato. Mas está difícil, né? Sempre que a gente chega próximo, né, a essa compra do câmbio desesperada e, né, retilínea. Então, humildade bate a porta, não devo acertar. Tem pouco tempo aí para fechar o contrato e ele voltar a 5,37. Drivers, então, relatório do Ministério da Fazenda, China no domingão, IPCA na quarta. Eu acho que a ata na terça-feira vai vir super hawkish, dura. O que deve bater no Ibovespa, mas não muito, né? Deixar a queda, como já caiu bastante, deve lateralizar, impedir que ele suba. Mas o dólar e a curva de juros após a ata, pessoal, devem ceder. Esse seria meu call, tá? O trade mais claro para mim é queda do dólar e da taxa de juros na quarta, o que pode favorecer small caps, mas não necessariamente o Ibovespa, né? Não necessariamente o Ibovespa, por causa de commodities. Commodities é só domingo a notícia, tá? Então, essa é mais ou menos o meu raciocínio. Deixe nos comentários o que vocês acham. Telinha final para vocês aí do Clube dos Dividendos para invadir aqui o Preço Importa. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.